Mateus capítulo 7, versículo 24. Não adianta apenas examinar, tem que fazer algo mais. O que? Vamos ver? Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, preste atenção na mensagem, naquilo que Deus está falando. Essas, o pronome aqui, demonstra, mostrando algo para você. Aquilo que Deus mostra nas Escrituras é para você viver, é para você praticar. Como o caso da cura divina que eu falei, como o caso da santidade, você vê. Como Davi disse, eu não porei coisa má dentro dos meus olhos, então começa a fechar os olhos para aquilo que é mal. Não começa a colocar os olhos em tudo que é errado, você tira os olhos, entende? Mas não é só imoralidade, não. É colocar, às vezes, olhos em ensinamentos, ouvir. Uma pessoa falou, o que pode me contaminar? O que eu vejo, foi no culto das 11 horas, o que eu vejo, o que eu ouço me contamina? Claro, a Bíblia diz isso. Não vos enganeis, as más conversações, o que é? Corrompem os bons costumes. Então, já vou falar, não, entra aqui, sai aqui. Não, entrou aqui, saiu aqui, ficou alguma coisinha lá dentro. E aquilo contamina você. Então pratique isso. Quando alguém vê, não, amigo, é aquilo. Falando do sábio pregador, fale muito de Deus, fale pouco de você e não fale nada dos outros. Pronto. Quando alguém falar dos outros para você, não, amigo, a pessoa não está nem presente, vamos orar aqui. Eu coloquei no meu coração que eu não vou ouvir nada a respeito de alguém, a não ser que seja para edificar a pessoa. Você vai crescendo, mas é tudo isso. Então, tudo que você ouve da palavra tem que praticar. Ele assim, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. Então somos nós, mas temos que praticar sempre a cura divina. Começou a resfriar, não vai prosperar, em nome de Jesus, está amaldiçoado. Não deixa aquilo crescer. Às vezes é uma coisinha pequena que pode tornar uma coisa grande. Não está conseguindo, porque falamos, Deus cura pela fé, pela ciência. Vai, verifica se está faltando vitamina no seu corpo, se está fraco, o que está acontecendo, se já entrou algum vírus que você tem que combater, às vezes não só com a oração, combater de outro jeito, mas sem querer negar a fé. Outra coisa é tudo, é o que você acabou de ouvir sobre santidade. Não se contamina, aquilo contamina você. Não é só o que você vê, é o que você ouve também, vai entrando. Palavras imorais, eu falei, estamos no mundo, no local de trabalho. Se é no local de trabalho, na rua, quando você está passando, alguém te xinga um palavrão, não é verdade? Você acaba ouvindo aquilo, mas é diferente. Não é quando você para ouvir, quer dizer, você escuta aquilo. Eu contei que um netinho chegou em casa e o netinho falou assim, citou uma coisa, ele fez assim uma exclamação assim, religiosa. Disse, não, nós que somos evangélicos, cristãos, nós não falamos dessa maneira, nós falamos assim, claramente, em nome de Jesus. Tem que ensinar. Em casa ele não aprendeu isso, ele aprendeu onde? Na escola, na rua, viu um coleguinha falando, achou bonito, a mesma coisa, um palavrão, outra coisa, não, essa palavra é feia, a palavra que o menino de Jesus não fala, uma menina de Jesus não fala, o menino de Jesus não fala isso, não é assim que vamos ensinando as nossas crianças, às vezes temos que ensinar as crianças também a viverem a santidade, viverem a palavra de Deus, praticarem em todo o tempo. Mas vem aqui uma coisa importante, diz, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre. Não, eu sou adulto, eu sei até onde vai. Não. Quem não se fizer como criança não entra no reino de Deus. Tem que, não, eu já sei, não sabe. A Bíblia está dizendo para você não se contaminar. Você se contamina. Você coloca coisas más dentro dos seus olhos, ouve as palavras que não deveria de ouvir, acaba se contaminando. Quando a tempestade vem, você cai. Mas por que aquele homem caiu? Porque ele deu lugar ao diabo. Ele não devia dar lugar ao diabo. Não deveria, alguém te machucou, te feriu, sentiu, ficou zangado, ore logo pela pessoa. A Bíblia não diz claramente, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, mas você não ora, você está se contaminando, está minando a sua resistência. E diz, e não compararei o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, porque foi grande a sua queda. Porque quando você ouve a palavra e a pratica, você está criando uma força em você muito grande. Você está criando um alicerce espiritual muito grande, até nas pequenas coisas que você vai praticando.
no primeiro amor nós somos bem radicais. Depois nós começamos a conceder ou ceder, né, algumas coisas, achando até que estávamos um pouco fanáticos. Claro, no começo eu lembro do meu primeiro amor. Realmente hoje a igreja tem muito mais informações, mas tinha muito restrito. Eu lembro na época que a moça não usava calça comprida, entendeu? Não cortava cabelo. Muitas igrejas tinham esse costume. Mas nós não tínhamos esse costume. Mas as pessoas vinham no nosso meio e colocavam esse costume. E nós acabávamos entrando naquilo. E de vez crescer espiritualmente, nós crescíamos nessas coisas. E ficávamos fracos em outras, porque nós não buscávamos o crescimento espiritual como deveríamos. O Davi falou uma coisa importante. O Salmo 27, muito conhecido nosso. Salmo 27. É o primeiro versículo. Ele diz: o Senhor é a minha luz. Não deixe ninguém iluminar você não. É o Senhor. O que eu dei para a criança foi o que? A palavra de Deus. O que Pedro deu para aquele homem na porta formal do templo foi o que? Foi a palavra de Deus. É isso que nós vamos iluminar o povo. Vamos iluminar você, iluminar as crianças, iluminando você mesmo. Você iluminando você com a palavra. E a minha salvação, a quem temerei? Agora olha o profundo. O Senhor é a força da minha vida. Examinou as escrituras, pegou aquela palavra, aquilo ali é a sua força. É ali que vai estar o seu alicerce. Aí você não liga para isso. Você não liga. Você esquece que a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Aí você ali fica fraco. Fraco por quê? Você então vê o que não deveria de ver. Só estou citando alguns casos. Se contamina ouvindo. Aí você vai desprezando você está desprezando a força de Deus. A força de Deus. Muitos anos, eu posso falar que são pessoas amigas que eu contei isso muitos anos atrás, não é nem especular que não tem 10 anos, não tem 20 anos, digo isso para você com todo temor, tem muito mais. Entende? Um jovem falou comigo, pastor, e ele falando por que ele tinha acontecido uma coisa com ele, né, na vida moral. Ele acabou tendo um deslize com a própria namorada com quem ele casou. Ele falou, como você vai fazer o casamento, gostaria. Ele citou e valeu de instrução para muita gente. E ele sempre que ia, a moça sempre tinha pessoas em casa. Um dia a moça não estava sozinha na casa dela. E ela entrou. Ele entrou, eles oraram, leram a Bíblia. E eu falei para ele, foi contando. Até que um dia veio a tentação e cederam, não fizeram, aconteceu o que não tinha que acontecer. Mas casaram, as pessoas, posso falar que é do meu relacionamento, então é tranquilo. O que eu quero passar para você? Eu dei uma palavra, eu disse, vocês estavam em pecado. Desde o primeiro dia que ele começou a entrar na sua casa quando não tinha ninguém. Como é que eles estavam no pecado, pastor? Pecado é desobediência, o quê? Palavra de Deus. A palavra diz, o Senhor é minha força. A palavra diz, fuja da aparência do mal. Quer dizer, eles não estavam fazendo nada de errado, mas estavam na aparência do mal. O que aconteceu? Eles ficaram sem alicerce, ficaram sem a rocha. Quando a tempestade veio, que a tempestade é a tentação, eles não estavam alicerçados na rocha. Eles não estavam alicerçados na palavra de Deus. É aí que o diabo consegue muita gente. Peguei o caso desse meu amigo, entenda que tantos anos, para contar, claro que você nunca vai descobrir, pode ter certeza disso. Foi uma coisa pastoral mesmo, que ninguém nunca vai saber mesmo, pode ter certeza. Eu nunca falei para alguém assim, nunca usei o público da igreja para citar isso. Só estou dando como ilustração, para pegar para você. Então, eu não vou pegar, vou citar a vida. Ah, pastor, se a pessoa vê, ela fica constrangida. Então, para você que tem quantos anos? Muitos anos. E peguei isso só para mostrar que você não deve desprezar a palavra de Deus. Se a palavra diz para você amar o seu inimigo, ame, irmão. Não deseje o mal para ele. Porque se você desejar, você está desprezando a sua rocha, o seu alicerce. Você está desprezando a força do Senhor. Você vai sentir uma pessoa frágil diante do mal. Se a Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender. Claro, se você cede uma tentação um dia, fica discutindo, mas depois você cede, não, meu Deus, eu não agi como homem de Deus. Mas se você acha que isso é natural, não, pastor, eu sou assim mesmo, entendo, eu não tenho sangue de barata, eu não levo desaforo para cá, você está desprezando a palavra. Você está ficando um homem fraco, uma mulher fraca. O dia que uma tentação moral, você pode cair. Mas não é só tentação moral, a doença vem, um demônio vem, te assusta, te intimida, porque você não está na rocha. Porque a tempestade vem para todo mundo, mas não estando na rocha, você cai facilmente. Então é isso que você tem que aprender. A pessoa tem que olhar para a palavra de Deus, é na palavra de Deus que está a sua força.
Ele diz: quem ouve estas minhas palavras, que Deus fala contigo. Se Deus está dizendo hoje para você fugir da baia do mal, veja se em algum setor da sua vida você não está fugindo. Veja se a Bíblia não está falando, estavam para mim, estavam para você, estavam para mim também. Quantas vezes a pregação que eu dou está valendo para mim, eu tenho que praticar. Eu não prego o que eu vivo, mas eu luto para viver o que prego. E quantas vezes eu sou afrontado como pregador, meu Deus do céu. Para cidadão, às vezes, já vi pessoa passar para perto de mim e fazer assim: ei, o negócio tá bom, hein? Eu falei: rapaz, você, cara, você me conhece. Passei aqui no centro, passei um cidadão, e tem pastor do meu lado, eu estava com pastores, com todo o temor. Mas falou quase no meu ouvido assim: homem de Deus, só anda com segurança. Aí eu parei, eu errei. Pai, amigo, para de bobeira, que isso? Que são os pastores. Esse aqui é o pastor Ramos, que é o nosso pastor de Jandira. Esse aqui é o pastor Antônio, que é lá do Parque Novo, esse tem o nome lá da igreja, Biraporinha, Santa Marta. Fui citando os pastores. Ei, não, sempre são os mesmos, mas não tinha que dar satisfação para ele. Vê que eu achei na carne, eu parei, babará. Foi, rapaz, aí ele falou que era homem de Deus também. Eu disse: se você é homem de Deus, você não deve julgar os outros, você está julgando, você não deve julgar. Mas não deveria de fazer isso, por quê? Vamos que não fossem partir para a estupidez, para a grosseria. Aí, o que é aquele negócio? Podia me agredido, ter me xingado mais e tudo. Quer dizer, nós cedemos, mas eu parei, falei uma palavra para ele, dei uma palavra para ele, mas depois falei: não, eu não agi como Deus, tinha que chegar na hora, Deus te abençoe, amigo. E pronto. Deixa Deus falar. Eu parei, não devia ter parado. Nós paramos, discutimos com uma pessoa que não devemos discutir. Nós temos que ver onde estamos desprezando a palavra. A palavra é a minha força, a palavra é a tua força. Não despreze. Vamos voltar lá para examinar bem isso que ele falou. Mateus 7:24. Ele diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras, escuta o que Deus está falando com você hoje. Rapaz, moça, fogem da aparência do mal. Você ouviu? Como eu falei, só pegando um caso. Fuja completamente. Para quê? Para você não cair em tentação. Mas não é só isso. Não pare para discutir com ninguém. O servo do Senhor não convém contender. Ore pela pessoa. Tendo a oportunidade de falar, você pode até falar, mas com brandura. Quer dizer, sem discutir, sem descer ao nível da pessoa que está sendo usada pelo diabo, porque ela espera da sua uma atitude diferente. Ela não espera que você xingue. Ela espera a atitude de um homem de Deus. É isso que o mundo precisa. E ele disse, então: assemelhar-o é um homem prudente que edificou a sua casa sobre... E é aqui que nós temos que edificar a nossa casa. Na palavra de Deus, que é a nossa rocha. Que Deus fale mais contigo. Agora eu quero que todos se coloquem de pé, por favor, que nós vamos fazer uma oração. Hoje eu não vou trazer aqui na frente, não. Mas toda pessoa que tem algum tipo de dor, Ele levou as nossas dores. Não despreze esta palavra. Verdadeiramente, pelas suas feridas fomos sarados.